Pessoal, tudo bem? A segunda aula aqui sobre o PyQt5. Na última aula, a gente viu o que era o PyQt, né? Escrevemos essa classe aqui, MyWindow, para fazer um Hello World de uma janelinha, tá? E saiu isso aqui, ó. Tá? Uma janela, ela tem 640 por 480, tá? De largura e altura. E esse Hello World aqui, que a gente tentou colocar ele no meio, tá? Mas não conseguiu. Para colocar no meio, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a largura desse QLabel aqui, desse widget QLabel, tá? E subtrair do x, ou seja, eu preciso pegar a largura, dividir ela por 2, bem aqui no meio, e subtrair do valor de x, tá? Vai funcionar da seguinte forma. Vamos criar uma variável para pegar a largura, tá? Então, largura recebe self.texto.frameGeometry width, tá? Isso aqui eu vou pegar a largura do meu texto, tá? E a altura, self.altura, recebe self.texto.frameGeometry, abre e fecha parênteses, .height, tá? GHT. Isso aqui é a altura. Aí, o que eu vou fazer? Aqui na hora de mover o texto para alinhar, a largura, o posicionamento no eixo X, eu vou subtrair de self.largura, também dividido por 2, tá? E aí vai ficar assim. Ó, ele já alinhou aqui no centro para mim, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a altura, porque ele não está alinhado certinho, tá? E aqui a altura eu vou colocar menos self.altura dividido por 2, tá? Salvar. Agora ele alinhou certinho na altura para mim. Tá bom? Beleza. Essa funçãozinha aqui, o frameGeometry, você pode fazer com qualquer widget, tá? Texto, botão, o que você quiser, tá? Por falar em botão, vamos criar agora um botãozinho. Então isso aqui eu estou criando um label do tipo texto, né? Ó, criando um label, um QLabel para texto. Isso. Vamos criar agora um botão. Criando um botão. Criar botão também é bem simples, tá? Um botão é um widget também. Nós vamos criar um botão, definir o tamanho, definir a posição e definir uma ação para esse botão. Bom, funciona da seguinte forma. A gente vai criar aqui uma variável para o botão, tá? Então vou chamar ela de B1, self B1 recebe QTWidgets, aqui QTWidgets, tá? Ponto QPushButton. Então, dentro desse módulo QWidgets tem a classe QPushButton, tá? Que a gente vai utilizar ela agora, tá? Essa classe QPushButton, a gente pode definir um ícone para o botão, tá? A string, o parent, tem muita coisa que a gente pode definir o botão, mas a gente vai colocar somente aqui que é self, só o parâmetro self, tá bom? Agora a gente vai definir o que vai estar escrito nesse botão, tá? Então, self b1.setText, setText aqui, vou colocar click me, bom? Então, só com isso aqui, ó, eu já crio um botão, tá? E defino um texto que vai estar dentro do botão. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Ó, tá aqui o botão. Tá vendo? Ó? Click me. Clico aqui e não acontece nada porque eu ainda não defini nada do que vai acontecer, tá? Mas o botão, só um momento. Desculpa. O botão ele já aparece aqui. Como eu não defini a posição, assim como o QLabel, ele aparece aqui na posição 00, tá? Bem no início da tela aqui. Então eu vou colocar esse botão para ele aparecer aqui embaixo desse texto, tá? Então no mesmo X, tá? E um Y um pouco mais para baixo, tá? Então vamos lá. Vamos movimentar esse botão, self b1.move. Eu quero que ele fique na largura, na mesma posição aqui do texto, né? Vou até copiar isso daqui.
Aqui, pronto. E o y, eu quero que ele fique nessa mesma posição, só que um pouco mais para baixo. Tá? Copiar aqui. Aliás, vou até criar uma variável que fica mais simples. Ó. Self.x do B1, tá? Recebe, esse aqui é da altura, né? Recebe largura. Ok, aqui é x. Ok. E o x, o y do B1, ele vai ser isso daqui, tá? Só que mais uns 50 pixels, tá? Para ele descer um pouquinho, senão ele vai ficar em cima, tá bom? Então vamos colocar aqui self xb1, b1 e self yb1, tá? Vamos ver como é que ele vai sair agora. Beleza, ó. Ele está posicionado aqui, ele só não ficou posicionado certinho aqui no X, tá? Deixa eu arrumar isso agora. Empurrar ele um pouquinho aqui para direita, né? Mais 30 pixels, vamos ver. Aí, tá? Não ficou muito alinhado não, mas tá bom, tá? Só para explicar para vocês como é que funciona. Então, o botão está criado aqui, tá? Deixa eu ver quanto... Ah, eu parei de marcar o tempo. Tá bom. O botão está criado, tá? Esse label aqui. E a gente precisa agora fazer o quê? Criar uma ação para esse botão, tá? O que vai acontecer quando eu clicar nesse botão, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um método aqui dentro desse método init, nós vamos criar um outro método, que é o método do botão, tá? Então, método para ação do botão B1. Então, def, dá um nome para ele aqui, button clicker, tá? Clicado do botão. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, ele vai executar essa função aqui, tá? O que ele vai fazer por enquanto? Eu vou só dar um print, só para a gente ver se vai dar certo, tá? Botão clicado. Esse print aqui não vai aparecer naquela janelinha, tá? Ele vai aparecer aqui no terminal, tá bom? Então, por enquanto, ele só vai ter um print. Como é que a gente conecta? Ó, ele não está funcionando ainda. Ó, cliquei, tá vendo? Estou clicando, ó, e não aparece nada aqui no terminal, tá? Por quê? Porque eu não vinculei, tá? Eu tenho que vincular o botão com esse método aqui. Então agora nós vamos fazer esse vínculo, tá? Nós vamos criar esse vínculo. Esse vínculo é feito assim: self.b1.clicked, tá? Ou seja, quando você clicar no botão B1, o que ele vai fazer? Ele vai .connected, nós vamos conectar, connect self.button clicked, button underline clicked, tá? Beleza. Então olha só, bem simples. Como é que eu faço o vincular do botão B1 com essa função button clicked? Self.b1.clicked.connect. Conectar com o quê? Com esse método aqui, button clicked, tá? Que é esse método aqui. Então, quando eu apertar o botãozinho, vai imprimir na tela botão clicado, tá? Então, vamos salvar. Opa, ficou um negócio errado aqui. Button clicked. My window has no attribute button clicked. Tá, deixa eu ver aqui o que eu estou errando. Clicked, connect. Deixa eu ver aqui o que eu estou errando. Ah, tá. O que eu errei foi o seguinte. Nós vamos criar esse método, mas esse método ele não vai ficar dentro desse método unit aqui. Ele vai ficar fora, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar
essa indentação aqui, ó. Pronto. Eu tirando essa indentação, eu tiro o método de fora dessa unit aqui, desse método unit, tá? Ele vai ser um método separado, tá bom? Isso que estava errado ali. Então, vou salvar. Aí. Então, quando eu clicar, vai aparecer um texto aqui, ó. Qual é o texto que vai aparecer? Botão clicado. Ó, vendo? Estou clicando. Cada vez que eu clico, ó, aparece botão clicado, tá? Se eu quiser colocar aqui uma variável, sei lá, um contador, não, aí eu teria que fazer do lado de fora, não vou fazer isso não, tá? Mas tá aqui uma janelinha com um texto com um button click, tá bom? Se eu quiser mudar, por exemplo, eu quero que quando eu clicar nesse botão, do jeito que está agora, quando eu clico no botão, aparece um texto aqui no terminal, tá? Mas não é no terminal que eu quero ver as informações, eu quero ver aqui na janelinha, tá? Eu quero exportar esse programa e quando eu clico eu quero que aconteça alguma coisa aqui na janela. Então, quando eu clicar no botão, eu vou mudar esse texto aqui, tá? Mudar o texto desse label, tá? E vai funcionar da seguinte forma. Self, tá? O texto, ele está onde? Ele está aqui, ó, nessa variável texto. Tá? Essa variável texto. Então, eu vou fazer self.texto.setText, tá? E o novo texto, tá? O botão, você clicou no botão. Você clicou no botão. Tá? E eu vou salvar e rodar. Vamos ver? Ó, quando eu clicar, mudou, tá vendo? Você clicou no botão, tá bom? É importante a gente colocar esse comandinho aqui lá também, ó, tá? O adjust size. Por quê? Porque se esse ajuste size ele está ajustado para esse tamanho aqui, tá? Então, se eu colocar lá um texto maior, pode ser que ele corte, tá? Então, nós vamos copiar isso daqui e assim que eu digitar, ele vai dar o adjust size também. Ok? Aqui, ó, cliquei e aí ele já muda para a gente. Se eu quiser alinhar no centro também, eu teria que fazer essa conta aqui de novo, tá bom? Para poder alinhar direitinho, tá? Mas isso aqui é questão de posicionamento, tá, gente? É questão de design mesmo, de posicionar um elemento no outro. Isso aqui é bem simples de você mexer aqui no PyQt. Tá bom? Esse vídeo já está um pouco grande, já vou encerrar. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente coloca imagens, tá bom? Na nossa janelinha. Já que a nossa disciplina é processamento digital de imagens, nós vamos precisar visualizar imagens aqui nessa janelinha, tá? Para a gente com um botão fazer alguma ação em cima dessas imagens, tá bom? Até a próxima aula.